Nós estamos de volta para o último bloco de hoje. Eu vou conversar com o pastor Juliano Coccaro. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração. Juliano, bom recebê-lo aqui, tudo bem? Muito bom estar aqui. Obrigado. O Juliano, apesar de jovem, é um pastor, uma pessoa que eu aprendi a admirar pela sua postura, inteligência. E quando a gente fala de pessoas íntegras, eu gosto sempre de dividir esse momento com o meu público telespectador, né? Então você vai perceber durante a entrevista o quanto que ele é uma pessoa agradável e vai comentar sobre temas importantes, principalmente relacionados ao Natal. Tem algumas perguntas, Juliano, que parece que as pessoas elas driblam e acham que entendem, mas não entendem. Ou seja, o que nós acabamos por fomentar no Brasil? O Natal é aquela época de comprar presentes, trocar presentes e, de repente, se você tem filhos pequenos, levar até o Papai Noel ou comentar, eu até respeito essa tradição, se você não se comportar, o Papai Noel não vai vir durante a madrugada do Natal trazer o seu presente. E fica aquela condição. E eu não nego o quanto que eu me surpreendo quando eu vejo, às vezes, uma criança olhando o Papai Noel assim, não sabe, alucinada, porque é natural, porque tudo isso foi criado uma expectativa para a criança de que o bom velhinho, que é o Papai Noel, pode trazer algo que interesse a ela, que é o presente. Mas existe algo mais importante nessa data do 25 de dezembro, e é justamente aí que eu fiz questão também de convidá-lo para você explicar ao nosso público telespectador o que significa 25 de dezembro, o Natal. O Natal. Nós não entendemos que, de fato, Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. É bom que se diga isso. Então, tem muitos cristãos resistentes em comemorar a data do Natal porque assumem essa mesma postura, esse mesmo entendimento de que não se sabe ao certo o dia que Jesus nasceu. Se não se sabe o dia em que ele nasceu, não se deve comemorar esse dia. Eu discordo. De fato, o dia 25 de dezembro provavelmente era uma comemoração, uma festa de não cristãos, também chamados de pagãos. Uma festa na qual se celebrava o Deus Sol. Exatamente nesse período é o que a ciência chama de solstício de inverno. Verdade. Ou seja, é uma linguagem fenomenológica, mas basicamente é o período em que o Sol está mais fraco, digamos assim, mais distante. Então se celebrava, né, ao Deus Sol com luzes, com festas, comilança. E aí o Constantino, imperador romano, depois do Edito de Milão, ele acabou cristianizando algumas datas. Dentre elas, o 25 de dezembro, e acabou com essa cristianização trazendo o nascimento de Jesus. Eu acho que é uma oportunidade de nós trazermos a mensagem do Evangelho nesse período. Afinal de contas, o Natal é uma boa nova. O Natal é uma boa notícia. E é assim que o Natal foi celebrado, primeiramente pelos anjos, como uma boa notícia. Que notícia é essa? É a notícia que todos os religiosos, em alguma medida, celebram, né? A palavra religião vem do latim religare. Exatamente. Ou seja, é a condição humana retornando para o seu Criador. É o ser humano retornando ao seu Criador. E o Natal é a celebração do religare, da religião. Agora, é uma boa notícia porque ela, em alguma medida, difere de todas as outras notícias trazidas, digamos assim, com toda a liberdade, com todo respeito, pelas demais religiões. Porque enquanto o conceito de religare é o ser humano tentando alcançar o favor de Deus, a boa nova do Evangelho, o Natal, o nascimento de Cristo, é um movimento antagônico a todas as religiões. Qual é esse movimento antagônico? Não é o ser humano tentando obter o favor de Deus e fazendo coisas para atrair a atenção de Deus. Pelo contrário, o Natal é a vinda de Deus ao mundo, a vinda de Deus encarnado. Então é um movimento diferente. É Deus vindo ao mundo para religar o ser humano com Ele. Não a partir da própria pessoa humana, mas a partir da própria pessoa divina. Agora, quando você explica muito bem, até de uma forma teológica, para que o telespectador entenda, eu faço uma cobrança, não a você, de uma forma geral. São poucas as igrejas que acabam dividindo este momento. E quando falta informação, Juliano, principalmente nas igrejas, né,
a gente fica cultivando o que acontece no mundo, que é o simbolismo de um Papai Noel, de uma figura velha, uma barba forte, gorda, entendeu? Mas que é um bom velhinho. Ou seja, totalmente diferente da importância da data. O que será que falta para que nós tenhamos um entendimento maior desta data e as pessoas, de fato, terem no Natal uma representatividade nas ações com o próximo, com a família, com os irmãos? Ou seja, eu acredito que se um dia isso acontecer, e não quero pensar que seja uma utopia, nós tenhamos dias melhores no planeta. Tá. Só para esclarecer, quando eu falei do Edito de Milão, pelo imperador Constantino, sim, eu estou falando sobre a liberdade religiosa que ele concedeu aos cristãos. Então, eles passaram de perseguidos para a condição de livres em sua adoração. Então, voltando aqui à questão, sim, Constantino cristianizou algumas datas. O que nós temos visto hoje é um movimento na contramão dessa cristianização, a descristianização do próprio cristianismo. E algumas igrejas têm embarcado nisso. Hoje nós vivemos um mundo secularista e, principalmente no mundo ocidental, foi aquilo que Max Weber falou do desencantamento do mundo. Em alguma medida nós estamos vivendo o desencantamento do mundo, ou a tentativa de minimizar o efeito da religião ou dos princípios judaico-cristãos na nossa sociedade. Então eu acredito que isso faz parte de um movimento que eu chamaria de laicista. O nosso país, a nossa sociedade, o mundo ocidental é um mundo, digamos, laico. Mas existe um movimento secularista, dogmático, que tem tentado laicizar o Estado e tirar todos os elementos religiosos de um país, de uma nação, que foi uma nação construída sobre princípios cristãos. Então, Papai Noel, quer ver um exemplo prático disso? Você fala especificamente na nossa nação brasileira? Na nação brasileira, inclusive. Isso na Europa e nos Estados Unidos já é algo incontestável. Hoje lá é politicamente incorreto falar Merry Christmas. É mesmo? Feliz Natal, isso. Agora eles estão mudando para o Happy Holiday. E estamos importando isso aqui no Brasil. Ao invés de dizer Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Lá nos Estados Unidos. E aqui também, boas festas. Você vê cartões natalinos. É verdade. Cartões natalinos com a frase boas festas e não mais Feliz Natal. Então tudo isso faz parte de um plano muito bem arquitetado para eliminar, para mandar a religião embora da nossa sociedade. E hoje a nossa sociedade é o que é. Nações da Europa, super avançadas, desenvolvidas, e América do Norte, por conta da religião e por conta desses princípios judaico-cristãos. E hoje há uma tentativa muito bem orquestrada, muito bem pensada, laicizante, militante, dogmática, para excluir tudo isso do nosso calendário, da nossa agenda e também do nosso vocabulário, tentando ressignificar essas datas. Temos que lutar contra, né? Juliano, no início da entrevista eu falei o que significa o Natal, ou seja, na fartura de presentes, de comida. É óbvio que eu não sou contra. A minha única preocupação é que, às vezes, as pessoas colocam como prioridade o presente, a fartura, mas isso não dura, porque depois do Natal a gente tem o dia 26, que é uma outra realidade, né? Eu acho importante, e uma vez eu li, eu não me lembro quem foi que escreveu, que o importante não é você aceitar o perdão, e sim você perdoar. Vamos supor que alguém chega e fala para você, olha, o Douglas, desculpa, aí me perdoa aquilo que eu fiz. Às vezes o meu coração é tão duro que eu falei, tá bom, nunca que eu vou te perdoar, por exemplo. Eu acho que para que o perdão ocorra de fato, é justamente eu também aceitar o perdão do outro. Claro. E este é um momento em que as pessoas, final do ano, Natal, elas costumam fazer uma reflexão daquilo que eu fui, daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu pretendo. Então, essa comparação, pelo menos é o que me toca o coração, de uma reflexão, de um momento tão importante que é o nascimento do menino Jesus, que é o Natal, o nascimento, né? E como que as pessoas estão se postando hoje. Isso aqui eu abro até um espaço, não na igreja, no dia a dia. A competitividade dentro do mercado de trabalho, né? A falta de familiaridade, ou seja, de respeito da própria família, sim, que é a base de tudo. E você acabou alertando de uma forma de mudar alguns paradigmas, que isso é preocupante. Qual a contribuição que nós, como seres humanos, devemos ter como prioridade no nosso dia a dia para entender e saber discernir aquilo que é bom para nós em termos de sociedade e aquilo que não é bom? Perfeito.
Eu acho que o Natal, tenho certeza que o Natal é essa oportunidade para entender um estilo de vida absolutamente contracultural. Primeiro, eu já citei para você, quando Jesus vem para mostrar que quem toma a iniciativa de alcançar o ser humano e o coração do ser humano é o próprio Deus. Esse é um ponto. E também é contracultural porque o Deus que veio buscar o que nós chamamos de pecador, aquele que está distante de Deus, aquele que virou as costas para Deus, aquele que vive em si mesmado e tenta se autodeterminar e caminhar à revelia da vontade do Criador, esse Deus veio em carne. Ele se encarnou. E a expressão carne, ela carrega toda a fragilidade. A carne pode ser machucada, pode ser ferida, a carne pode sentir, a carne tem fome, a carne tem sede. Então o Evangelho não mostra apenas, e o Natal não mostra apenas o ponto de partida da salvação, que é Deus vindo em direção ao homem. Mostra também como nós devemos viver. Cristo, sendo rico em toda a sua glória, ele tomou a decisão de nascer numa calha de alimentação para animal, dentro de um abrigo para vacas, mostrando que a humildade, que a simplicidade é exatamente o mesmo caminho do sucesso, da alegria, da felicidade e da satisfação. Ele vem ensinar, Douglas, que nós vivemos plenamente felizes quando nós nos descentralizamos. Hoje, a nossa cultura é uma cultura altamente narcisista, altamente ensimesmada, altamente voltada para si mesma. E o Evangelho é a contraculturalidade de tudo isso. Né? Então Jesus, eu não sei como está o tempo aí, mas Jesus... Não, tem meia hora. Então tá bom. Em certa feita, ele convidou os discípulos para comerem com ele, para cearem. E aí era o costume judaico que se lavasse os pés de todas as pessoas ao redor da mesa. Afinal de contas, a mesa era baixinha, as pernas ficavam próximas, os pés próximos uns dos outros, das pessoas inclusive, né, como a mesa que nós temos hoje. Então havia uma necessidade. E a pessoa mais indigna da casa, o servo, o escravo, tinha a obrigação de lavar os pés. Então ele estava com os discípulos, percebeu que ninguém tomou a decisão de lavar os pés uns dos outros, e ele fez isso. Sabe o que ele disse? Ele disse assim: bem-aventurados. A mesma expressão do Sermão da Montanha, que no original, no grego, é makairos, que não tem uma tradução na língua portuguesa, mas basicamente o sentido é mais do que feliz, plenamente feliz, se vocês fizerem a mesma coisa. Ou seja, você será muito feliz a partir do momento que você tomar a decisão de lavar os pés das pessoas. Isso tem um princípio fantástico dentro hoje do nosso ambiente cultural. Enquanto, por exemplo, aí fora, no mundo corporativo, felicidade depende de quantas pessoas servem você, de quantos funcionários você tem, de quantos empregados você tem. Jesus mostrou que a felicidade consiste exatamente no caminho inverso a tudo isso. Ou seja, eu não sou feliz a partir do momento que eu tenho muitas pessoas me servindo. Eu sou feliz a partir do instante que eu tomo a decisão de servir pessoas. Esse é o Evangelho, esse é o Natal, esse é Jesus de Nazaré. Perfeito. Eu sou um fã do Juliano Coccaro porque as suas palavras calcadas na palavra de Deus, na Bíblia, e isso toca muito o nosso sentimento. A gente vê cada vez mais, Juliano, ou seja, até complementando o que você falou, felicidade depende do meu carro, que eu preciso trocar, exatamente, entendeu? Eu preciso da minha moto, que era mais nova, porque eu tenho um amigo que comprou uma 2015, eu quero comprar uma 2016, e talvez não é nisso que ele vai encontrar a felicidade. Nós precisamos nos despojar de alguns preconceitos que nós temos dentro da própria sociedade. E quem pode mudar é justamente nós. O vídeo é um pouco longo, até a produção estava tentando preparar, mas eu falei, não precisa colocar um vídeo. Nós recebemos um vídeo essa semana pelo WhatsApp, e era de uma pessoa que falava mais ou menos isso, que ela saiu em busca da felicidade. Quando essa pessoa do vídeo estava numa disputa, quando estava servindo o exército, ela ficou triste porque assim que ela ganhava uma corrida ou uma atividade esportiva, ela via que, poxa, quer dizer que a minha vitória depende de ver as pessoas que não venceram e que perderam, eu não quero correr mais. Eu achei isso muito forte. E também um outro relato, Juliano, que existe um hospital nos Estados Unidos só de pacientes terminais. Um hospital caro, né? Só pessoas com grande poder aquisitivo.
e um grupo de enfermeiros acabaram fazendo um livro relatando o desabafo dessas pessoas que estavam em fase terminal de algum tipo de doença. E 100% falou, se eu soubesse que eu ia chegar a esse ponto, eu seria mais humilde, eu ajudaria mais, eu ouviria mais, entendeu? Ou seja, o quanto que às vezes nós perdemos tempo e abreviamos a nossa vida, e a receita é tão simples. Deus nos deu essa receita tão simples. É aí que eu queria que você tentasse explicar para o telespectador como convencê-lo. Não convencer por um poder de convencimento, mas alertar que a vida não é tão difícil quanto muitos pintam. Né? Existe um autoconvencimento, Douglas. Eu acredito que todos nós, todos os seres humanos, em algum nível, entendem, todos entendem, no caso, eu entendo, você entende, de que a felicidade não consiste na quantidade de bens que nós possuímos. Materiais. Exatamente. Eu vi um filme, também cito o filme, Em Busca da Felicidade, há muito tempo. Que é protagonizado pelo Will Smith, um filme fantástico. Assisti acho que umas 4 vezes. E de uma história real. Chris Gardner, que é um bilionário norte-americano e começou sem nada, literalmente sem nada, com $20 na conta bancária, até que ele viu uma Ferrari e ele olhou para o proprietário e disse, o que eu faço para conseguir isso? E o proprietário disse, eu trabalho no mercado financeiro. E aí o Chris Gardner acabou se voltando para o mercado financeiro e aí ficou milionário em poucos meses e depois bilionário. A questão a pergunta que fica é, o nome do filme é Em Busca da Felicidade. Ele comprou a Ferrari que ele sonhava, ele conquistou tudo, ele se tornou um bilionário, mas será que ele foi feliz? Será que o que ele conseguiu de dinheiro, ele comprou a felicidade dele? O Jim Carrey, há cerca de 3 semanas, deu uma declaração, uma das grandes emissoras norte-americanas, e ele disse assim, eu gostaria que todo mundo conquistasse a fama, que todo mundo conquistasse o dinheiro, que todo mundo conquistasse tudo aquilo que eu conquistei, para que se chegasse à conclusão que nada disso é suficiente para trazer alegria ao coração. Tem um ditado não, uma frase de um autor chamado Santo Agostinho, e ele disse assim, inquieto está o meu coração enquanto não repousa em ti. Felicidade, Douglas, isso em Deus. Felicidade é mais do que algo que nós conquistamos. A felicidade é um caminho que se segue. A felicidade é um estilo de vida. Jesus disse, bem-aventurados quando vocês choram, bem-aventurados quando vocês são humildes, bem-aventurados quando vocês são mansos. Ou seja, a felicidade não consiste num fim. A felicidade está exatamente no meio. É uma forma como se caminha que nós alcançamos a felicidade. E mais do que isso, a felicidade é uma pessoa e o nome dessa felicidade se chama Jesus Cristo. Exatamente esse que é o motivo do Natal. Juliano Coccaro, pastor da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração. Bom, vamos falar um pouquinho da Igreja Presbiteriana, porque é uma igreja respeitada, não só na nossa região, mas em todo o Brasil. A Igreja Presbiteriana recentemente teve uma série de eventos em comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, mas eu queria que você falasse, nós vamos mostrar imagens, daqui a pouco a gente mostra a imagem da cantata, mas eu queria que você explicasse quais são as atividades da Igreja Presbiteriana. É apenas ministrar cultos para os fiéis ou visitantes, ou a Igreja Jardim de Oração tem outras atividades extra-culto religioso? A Igreja Presbiteriana é uma igreja herdeira da Reforma Protestante, que veio lá com Martinho Lutero, inclusive a cantata que nós fizemos, talvez passem as imagens aí, é uma cantata em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. Mas essa cantata tem uma observação muito especial. Belíssima cantata, profissional, e a gente viu o grande número de pessoas. Nós temos até... Pode só colocar as imagens e o Juliano comenta um pouco mais sobre a cantata que foi apresentada. Essa é a cantata de Natal. Eu fiz menção à cantata dos 500 anos da Reforma. Mas foi no mesmo local, né? Foi no mesmo local. Tivemos um evento ali no Teatro Coliseu, mas teve também na Igreja Presbiteriana Jardim de Oração, essa igreja. E essa foi uma cantata do último domingo maravilhosa, fantástica, arrebatadora. Nós fizemos lá nas dependências da nossa igreja. Como eu disse, a Igreja Presbiteriana é herdeira dessa Reforma Protestante e é uma igreja muito ativa. Então nós temos, por exemplo, grupos familiares ao longo da semana, né? Grupos que se reúnem nas casas e é uma oportunidade de estreitar os laços, né?
Nós temos toda terça-feira a reunião de oração às 8 horas. Ela é dirigida pelo nosso evangelista e presbítero, Valdir. Toda quinta-feira também há o estudo bíblico. Hoje, inclusive, nós temos um evento especial lá na igreja. Quinta-feira. Isso, que é o lançamento do livro do reverendo Lucas Guimarães. Post Tenebras Lux, depois as trevas à luz, que é uma frase de Lutero, e ele escreveu um livro sobre a reforma protestante. Vale a pena participar, vale a pena. Ele vai dar aberto ao público? Aberto ao público. 8 horas da noite, aberto ao público, Rua Lagoas, número 67. Então vai ser uma oportunidade de conhecer um pouco mais da história da igreja presbiteriana e também, obviamente, que é o foco do livro, da reforma protestante. O reverendo Lucas é historiador, formado em história, professor, tem mestrado, vale muito a pena. Se você puder, pode ir. Sexta-feira, toda sexta-feira às 8 horas temos trabalho com adolescentes. Sábado, às 8 horas também com jovens. E domingo pela manhã, às 9 horas, tem o nosso culto dominical. Às 10h15, a nossa escola dominical. E domingo, às 5 horas da tarde, tem um culto, que é um culto mais curto, mais resumido, mais sucinto. E às 7 horas, o nosso culto noturno. Então, são as programações, as várias programações que a nossa igreja tem para atender todas as idades e as diferentes demandas dentro da própria comunidade. Eu fiz questão de convidá-lo por vários motivos. Uma delas é para que o reverendo pastor Juliano Coccaro pudesse explicar aos nossos amigos do Hora Geral a importância e a atividade que a Igreja Presbiteriana tem aqui na nossa região, em especial a Jardim de Oração, onde ele também faz parte, né? E essas atividades são importantes porque eu vejo na Igreja Jardim de Oração, que é uma igreja que eu frequento e que eu faço parte, mas só eu falar é uma coisa, trazer um pastor da igreja é diferente porque ele tem uma abrangência maior no conteúdo do que a igreja oferece à população. Eu vejo também uma grande participação dos jovens e também na evangelização, ou seja, essas são algumas das diretrizes que a Igreja Presbiteriana procura sempre promover junto à sociedade local, Juliano? Sim, nós temos alguns trabalhos, fizemos recentemente um trabalho no antigo Anchieta, não sei como eles chamam hoje, lá é perto do lado da Beneficência. Do lado da Beneficência, exatamente. Então, fizemos um trabalho lá com as crianças, entregamos alguns presentinhos de Natal, principalmente levamos a palavra de Deus, ouvimos as necessidades ali dos locais, dos moradores. Então, nós temos algumas atividades que envolvem, obviamente, serviço a toda a comunidade. Afinal de contas, o Evangelho faz isso, né? O Evangelho é uma proclamação de uma boa nova, mas também a encarnação dessa boa nova por meio das nossas atitudes, e a igreja tem tentado fazer isso, né? O pastor titular da igreja é o reverendo Milton Ribeiro, então ele é digamos assim, o presidente do conselho, é o líder maior lá da igreja. Então vale a pena conhecê-lo, vale a pena conhecer o nosso conselho, o conselho de homens que estão ali gerindo o trabalho, liderando o trabalho, administrando a igreja, espiritualmente também. É uma igreja que eu sou suspeito para falar, faço parte dessa igreja, não mais o ano que vem, tenho novos projetos. É isso que eu ia perguntar, a partir do ano que vem, o pastor Juliano Coccaro não vai estar na Jardim de Oração? É natural essa transferência até o momento de explicar ao público telespectador? É natural, eu já tenho aí quase 13 anos de Jardim de Oração, então é a igreja que eu amo, que eu admiro, é minha igreja do coração, então por isso que eu disse vale a pena, não é por ser apenas pastor dessa igreja, mas é por amá-la mesmo, é uma igreja diferente, em todos os sentidos. Mas no ano que vem eu estou indo para um outro projeto em Campinas. Eu vou pastorear uma igreja chamada Chácara Primavera, Igreja Presbiteriana Chácara Primavera. Também presbiteriana. Também presbiteriana. É uma igreja multilocal que tem alguns pontos de Campinas, e o meu desafio é ser pastor de campo num bairro chamado Barão Geraldo, em Campinas. Exatamente numa localidade onde há uma confluência de ruas, né, de avenidas que vão para algumas universidades importantes de Campinas, principalmente Unicamp e PUC. E ali o trabalho é muito voltado com o público universitário. Então é um grande desafio que eu recebi, que eu aceitei, e é um novo projeto de vida. Fica aqui uma parte do meu coração, porque eu amo essa cidade e amo a minha igreja, mas eu entendi da parte de Deus que era um momento de mudar e de aceitar, de alçar novos voos e novos desafios na minha vida ministerial. Juliano, quem que decide que um pastor vai ser transferido para uma outra igreja? É o conselho? Tem alguma liderança maior acima do conselho? É o próprio reverendo da igreja que comanda, no caso, na de Santos, ali no Gonzaga, o reverendo Milton Ribeiro? Quem que decide? Não, assim, existem
duas decisões, no caso, possíveis. A primeira decisão é a decisão do conselho da igreja. A igreja presbiteriana não é uma igreja que tem dono. A igreja presbiteriana não tem dono. Então, não existe alguém que criou a igreja presbiteriana e que manda nessa igreja. É o conselho. É o conselho. É um conselho, seria uma democracia representativa tal qual do nosso país. Então, o conselho é eleito pela igreja, né? Essas pessoas são eleitas para administrarem a igreja. E o pastor também é eleito. Então, digamos assim, a cada 5 anos, o reverendo Milton, que é o líder maior da igreja, ele é eleito pela igreja. Então, esse ano ele passou também por uma eleição? Passou no começo do ano pela uma eleição. Então, ele tem mais 5 anos como pastor da igreja. Então, há essa liberdade na igreja presbiteriana do Brasil. Inclusive, o reverendo Milton está atualmente na igreja já há mais de 25 anos, acho que 26 anos. E todos esses anos passando pelo crivo da eleição da igreja e sendo amplamente, largamente votado. Então tem essa questão. Essa votação, me desculpe cortar, é só do conselheiro ou dos membros da igreja? Dos membros da igreja. Dos membros? Todos os membros votam. Todos os membros votam. Se querem a continuidade, a permanência do pastor ou não. A igreja presbiteriana é assim. Quem decide é o que nós chamamos de assembleia. Excelente. Nem o conselho, nem o próprio pastor, mas toda a igreja delibera e decide. Se a igreja votar não, aí o pastor naturalmente ele tem que mudar, né? Agora, o pastor, eu falei das duas decisões, o pastor também pode decidir sair por ele mesmo. Ele achou que cumpriu... Chegou o tempo dele. Cumpriu o objetivo lá naquela comunidade local e chegou a oportunidade de se mover para um novo desafio, então acontece. Ou por parte da Assembleia, ou por parte do próprio pastor. Claro que há outras questões envolvendo a eleição de pastor na igreja, pela nossa Constituição, mas basicamente é isso, assim, a grosso modo. Ou a Assembleia, ou o próprio pastor decide sair. Juliano, por que a gente vê em algumas igrejas, vamos supor, às vezes é o bispo fulano de tal, às vezes é o pastor fulano de tal, é o reverendo fulano de tal. Por que alguns líderes religiosos antecedem sempre uma nomenclatura que às vezes a gente não entende, né? Por que isso? Depende da denominação da igreja? Depende da denominação. Na igreja é um pronome de tratamento, né? O reverendo, que é um tratamento mais formal, mas basicamente na igreja presbiteriana é pastor, que é a função ali colocada na Bíblia, a expressão bem utilizada pelas Escrituras para se referir aos líderes espirituais. Mas tem também bispo, significa exatamente a mesma coisa, ou ancião, ou presbítero. Isso. Então são termos diferentes para a mesma função, que é cuidar das ovelhas, cuidar do povo. Estamos quase chegando no final da hora geral. Depois eu quero que você deixe uma mensagem aos nossos telespectadores e quero que você faça um convite. Parece que a cantata vai se apresentar na véspera de Natal, mas daqui a pouquinho. Eu tenho lido na imprensa muitos pastores que estão se suicidando. Uhum. E isso causa uma preocupação a nós, a todos nós. Como que eu vejo um líder religioso, um pastor, alguém que é um pecador, sim, afinal de contas todos nós somos, mas é uma pessoa que, se ela está preparada para te orientar, para te ajudar, para te esclarecer, para te amparar, e a gente se depara com alguns pastores, um número significativo no Brasil, né, que estão suicidando, qual o sentimento? Por que será que isso ocorre? Porque se eu vejo um líder religioso que se suicida, isso pode ser até prejudicial para aquela igreja, para aquelas pessoas que depositavam nele uma credibilidade na sua palavra. Perfeito, ótima pergunta. Existe realmente uma série de pastores aí nos últimos 2 anos Sim. suicidando. São vários fatores, cada caso é um caso. Existem casos que são psiquiátricos, então isso é um fato. E a gente não pode fechar os nossos olhos para isso. Então, um problema químico, um problema biológico, um problema de depressão profunda, mas que faz parte de um campo de doenças que a gente chama de psicossomático nesse campo. Então, precisa ser tratado com profissionais habilitados e também com medicamentos. E as questões da demanda do campo de trabalho, às vezes o pastor não entende que ele não é Jesus Cristo, né? Ele não é o salvador da pátria, e há em líderes religiosos um sentimento de Messias muito forte, né? Você falou dos termos, bispo, apóstolo, patriarca. Então, é sempre os líderes religiosos tentando se elevar a um patamar que eles nunca deveriam estar. Então, esse sentimento messiânico ele é muito prejudicial para o ministério. Então, o pastor vê o insucesso diante das demandas que ele tem, e ele acaba se desesperando por conta disso.
é não entender os seus limites, né? Então ultrapassa os seus limites físicos, emocionais, não cuida da sua própria espiritualidade. Não estou colocando a culpa do suicídio exatamente nos erros dessas pessoas, mas são fatores que ocorrem, que acontecem e corroboram em atitudes drásticas como essa atitude, né? Mas cada caso é um caso, Sim. É importante a gente analisar cada pessoa dentro daquilo que ela tem vivido. Mas que há muitos pastores depressivos hoje, é um dado também que eu sei, né, por fazer parte do grupo de pastores, é alarmante o número de pastores depressivos que não têm mais forças para continuar o ministério pastoral, e é um dado muito preocupante. Você sabe, Juliano Coccaro, pastor da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração, ele que está conversando com a gente aqui no Hora Geral, também tem uma outra preocupação. Hoje é muito fácil você abrir uma igreja. Me desculpe, Juliano, esse é o meu ponto de vista, você que é o convidado, o telespectador pode também opinar no 981387000. Mas eu vejo alguns pastores, inclusive, que não sabem nem falar. Quando não sabe falar, como que a gente vai acreditar na expressão, naquilo que ele está pronunciando? E ao abrir uma igreja, aqui eu não quero citar, eu vou ser ético nesse ponto, parece que é tão fácil. Eu ali um galpão, uma garagem, vamos abrir uma igreja. Eu conheço algumas igrejas que, de fato, cresceram e tiveram um início numa garagem, né? Mas a gente não vê seriedade em algumas igrejas e, por uma questão ética, eu sei que o Juliano também não vai opinar. Mas na igreja presbiteriana, Jardim de Oração, por exemplo, se eu quiser ser um pastor, eu chego lá, me apresento, faço algum curso? É tão fácil assim? Eu acredito que há duas motivações aí. Então, eu acredito na boa motivação desses pastores que abrem ali uma porta de garagem. Sim. E iniciam uma igreja. E é muito fácil iniciar uma igreja hoje, né? Então, eu vejo temor a Deus, desejo de alcançar as pessoas que estão fora, desesperadas. Então, eu olho com bons olhos num certo sentido. Agora, a outra motivação ruim é que existe aí uma expressão que diz assim, pequenas igrejas, grandes negócios. Então, a igreja é isenta de imposto, é muito fácil abrir uma igreja, é só o cara falar bem e ter um microfone que está tudo certo, né? Então, esse é um perigo muito grande hoje na nossa sociedade, e muitas igrejas abrindo, algumas com boas motivações, outras com motivações erradas. Eu fico muito confortável em falar sobre isso, porque na igreja presbiteriana o pastor é um assalariado. Então, o conselho que é eleito pela igreja decide quanto o pastor vai ganhar e ponto final. Eu vejo uma transparência muito grande na presbiteriana. Muito. Se você quer ser pastor e rico, não vá para a igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana não é uma igreja que vai tornar um pastor rico. Não tem como, não faz parte da estrutura da igreja querer ganhar dinheiro na igreja presbiteriana, né? A igreja presbiteriana audita suas contas, nós temos uma comissão de exame de contas que vai auditar todas as contas da igreja. Vocês mostram as contas a cada trimestre, para os membros? Para os membros, tudo aberto, a gente presta contas, tem um relatório financeiro. Para eu ser pastor da igreja presbiteriana, eu preciso ser membro de no mínimo 3 anos da igreja presbiteriana, eu preciso ser observado 1 ano por esse mesmo conselho da igreja local, eu preciso fazer uma prova para entrar no seminário, eu preciso estudar 5 anos, eu preciso, depois de 5 anos, passar por uma sabatina no presbitério, que é a reunião de várias igrejas da região. Depois dessa sabatina, sermão de prova, trabalho monográfico, eu faço uma outra prova, um outro exame para ser ordenado. Então, né, quem entra na igreja presbiteriana vai demorar, que queira ser pastor, vai demorar em torno de 9 anos para se tornar um pastor presbiteriano. Então, é uma seleção refinada, cuidadosa, e só vai ser ordenado quem de fato deu provas de que tem a vocação e que tem o conhecimento também para tanto. Excelente. Estamos chegando no final da Hora Geral. Eu queria que a produção deixasse já um pedacinho da cantata, porque o Juliano vai anunciar a apresentação da cantata no próximo domingo. Mas antes disso, eu queria, nós temos ainda 3 minutos, Juliano, que você deixasse uma mensagem aos nossos telespectadores do Hora Geral. A câmera é totalmente sua. Fique à vontade. Meu desejo é que nesse Natal você ouça a boa notícia do Evangelho. Qual é a boa notícia do Evangelho? Que o Deus Todo-Poderoso, que habita em sua glória, ele veio a esse mundo, nasceu como um infante indefeso, como um bebê. Ele viveu nesse mundo por 33 anos em carne, sofrendo, tendo fome, tendo sede, sendo traído, sendo negado, sendo achincalhado, sendo injustiçado, até que o ápice dessa humilhação do Deus Filho se deu naquela cruz.
quando ele ficou estendido entre terra e céus, absolutamente humilhado, dando os seus últimos suspiros, para que um dia eu e você pudéssemos ser religados a Deus. Ele veio até nós, ele nos reconciliou com Deus por meio do sangue de Jesus Cristo. Nós temos todos os nossos pecados lavados e perdoados e já não há nenhuma culpa mais. Um matemático antigo, Blaise Pascal, disse que o nosso coração tem um vazio do tamanho de Deus e somente Deus pode preencher esse vazio do nosso coração. Nesse Natal, o meu desejo e oração, que você não celebre apenas o nascimento de Jesus há mais de 2000 anos lá na cidade de Belém, que você celebre o nascimento de Jesus aí, dentro do seu coração, que o seu coração nesse Natal seja a manjedoura na qual Cristo Jesus nasça. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado, pastor Juliano Coccaro, pastor da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração. Como ele já falou, a partir do próximo ano vai estar na cidade de Campinas, dando continuidade a um trabalho dentro da própria Igreja Presbiteriana. E parece que domingo vai ter também a apresentação da cantata, é isso mesmo? Essa mesma que se apresentou agora? Uma mostra, não como nós tivemos no domingo passado, mas domingo de manhã às 9 horas e domingo também. O nosso culto nesse domingo, excepcionalmente, será às 5 horas, para que o pessoal, nós não teremos o culto das 7, para que o pessoal tenha mais tempo com a família. Também aberto ao público? Aberto ao público. Endereço? Rua Alagoas, número 67, você será muito bem-vindo. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Pastor Juliano Coccaro, muito obrigado pela sua participação. Manda um beijo especial para as duas filhas, um abraço especial para sua esposa, sua família. Amanhã tem mais, a partir do meio-dia, e um abraço assim muito forte para você. Tchau, tchau. Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. New York Shake Ice Cream. O milkshake mais saboroso do mundo. E Unidas. Alugue o carro que sempre quis. Na Unidas.